Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Josete, eu sou auditora fiscal da Receita Federal do Brasil e venho aqui falar em nome do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, da nossa delegacia sindical em Pelotas. Trago as minhas saudações como diretora de assuntos de Justiça Fiscal e Seguridade Social e trago também as saudações da nossa presidenta, Cléia Moreira, que hoje está num evento em Porto Alegre e não pôde prestigiar esse evento aqui da ASUFPEL. Estamos nos dividindo, entre toda essa loucura que desaba sobre as nossas cabeças, que nós não estamos dando conta de participar, de atender a tantos eventos e tantas demandas, no nível de ataques que nós estamos sofrendo. Hoje nós temos que dar resposta a mais urgente a essa proposta da PEC 06, de reforma da Previdência, mas nós não podemos esquecer também a reforma administrativa, o projeto de fim da estabilidade, o fim dos concursos públicos, as contratações de servidores novos por salários aviltados. Nós não podemos esquecer a própria nossa campanha salarial, a nossa falta de perspectiva de reajuste salarial, a própria guerra que está se estabelecendo na sociedade contra os servidores públicos, insuflada por esses governos ultraliberais que chegaram ao poder e que querem a todo custo implantar o Estado mínimo, sem as nossas garantias de proteção social, economias trilionárias às custas do sacrifício da classe trabalhadora. Nós, servidores públicos, não vivemos de renda, não vivemos de exploração de capital, nós vivemos do nosso trabalho e do nosso salário. Então, é preciso que a gente preste muita atenção nisso, em relação a essa guerra que o governo pretende insuflar, a população contra os servidores públicos, e também a guerra entre os próprios servidores públicos, Um olhando lá para cima, mas tu ganha mais, mas tu está no FUNPRESP, eu estou no FUNPRESP porque tu não lutou pela minha paridade, e pela minha integralidade, quando veio a reforma ainda em 2013 que quebrou a nossa unidade de regime previdenciário, e eu vou voltar a esse tema mais adiante. Então, o que nós temos a enfrentar não é pequeno, não é pouco e não é fraco, Então, só a unidade dos servidores públicos, em todos os níveis, de todos os cargos, é que pode nos levar a alguma vitória, nos levar a derrotar todos esses ataques, todas essas perdas, que se colocam no nosso horizonte. Fui chamada hoje para falar sobre a PEC 06 e já adianto aqui o seguinte, antes de nós entrarmos, e vamos entrar um pouco nas regras que afetam, e especificamente as regras que afetam os servidores públicos, antes de entrar nessa ansiedade por conhecer as regras e saber quando eu vou me aposentar ou não, isso a gente pode fazer até na internet, nos simuladores que vão começar a surgir, de aposentadoria. Antes disso, nós temos que fazer uma reflexão crítica do que significa essa emenda constitucional. E aí, de início, eu já tenho que fazer a contextualização de como essa emenda chega como proposta do atual governo. Nós não podemos esquecer que em 2016, quando entra o governo Temer, aliás, a primeira medida do governo Temer foi a extinção do Ministério da Previdência Social. A primeira medida provisória do governo Temer ainda interino, não havia ainda acontecido a votação do impeachment, já saiu uma medida provisória extinguindo o Ministério da Previdência Social, e o Ministério da Previdência Social se transforma numa secretaria vinculada ao Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia. Ali foi dado
o tom, o caminho que a Previdência Social ia seguir. Ou seja, a Previdência Social deixa de ser um órgão que trata do sistema de proteção social dos trabalhadores e passa a ser tratada no Ministério da Fazenda, em que só se olham as contas de receitas e despesas. Então não importa mais o social. A Previdência Social, naquela medida provisória do governo Temer, ela foi implodida. O INSS foi para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, a parte de custeio foi para o Ministério da Fazenda, a Dataprev foi para a Fazenda também, para fazer a junção junto com o SERPRO, e agora a SERPRO e a Dataprev estão na fila da privatização. Então ali houve a destruição desse ideal de termos um ministério que seria o cartão de visitas de qualquer governo que primasse pelo social. O Ministério da Previdência Social sempre foi esse cartão de visita, né, do Estado que opta pelo social. Mas não, ali houve um corte, o Ministério da Previdência, então, extinto, implodido, esquartejado, digamos assim, e enviado, então, para as políticas do Ministério da Fazenda, que simplesmente fazem as contas lá de receita ou despesa. Ah, isso aqui está dando déficit, então corta. Né? Se não está dando resultado, né? Então a gente corta. E é com isso que nós estamos nos deparando agora na PEC 06, agora INSS e Secretaria de Previdência, dentro da estrutura do Super Ministério da Economia, né? Não houve, então, essa intenção de se retomar o caráter social da Previdência Social. Inclusive, se vocês perceberem, o governo faz a propaganda da nova Previdência. A Constituição Federal, no seu artigo 195, e depois no 203, fala em Seguridade Social e Previdência Social. O social saiu. Isso é muito sintomático, né? A nova Previdência não quer mais saber do social, né? Cada um vai pagar as suas contribuições, vai colocar ali na sua caixinha, se der resultado deu, você recebe o que você contribuiu, se não der, problema seu, você vai para os mínimos sociais. É isso que está desenhado para nós. Tá? Então a nova Previdência, ela não tem nada de social. E qual é o contexto, né? Eu dizia, qual é o contexto que ela vem? Bom, em primeiro lugar, a primeira medida provisória do governo Temer extinguiu o Ministério da Previdência Social. Depois, o que nós tivemos no governo Temer? A emenda constitucional do teto dos gastos. A emenda constitucional 95. Nós não fomos capazes de barrar a emenda constitucional 95. Né? Embora todas as lutas que tenhamos travado, não fomos capazes de barrar a emenda constitucional 95. E ela é, assim, o início de todas as reformas. Porque o que a emenda constitucional 95 diz? Nós já discutimos isso aqui, né? Ela congela por inacreditáveis 20 anos, os recursos orçamentários destinados à saúde, à educação, à segurança, à previdência, à assistência social. Saúde, nós estamos vendo aí, né? Pelotas ia ter uma UPA na Bento Gonçalves, uma super UPA, que era 3 vezes mais do que a da Ferreira Viana, não é? Lembram disso? Agora não vai sair mais UPA, né? Porque, e isso não foi só em Pelotas, aconteceu em vários municípios, isso já é efeito direto que nós estamos sentindo da emenda constitucional do teto dos gastos. Fora a falta de prioridade do governo local, do governo estadual, que nós sabemos bem, mas isso vai se impor de uma maneira muito, muito cruel. Né? Nós não vimos nem a ponta ainda do iceberg cruel do que significa gastos primários congelados por 20 anos. Isso é um crime contra o povo, contra a cidadania, contra os nossos avanços que nós tivemos da Constituição de 1988. Muito bem, então a emenda constitucional do teto dos gastos, ela digamos assim, ela vem antes porque ela impõe uma restrição orçamentária severa no orçamento público.
Então nós vamos ter o mesmo orçamento e nós vamos ter essas várias áreas disputando esse orçamento. Eu costumo dizer que é uma cama king com um cobertor de bebê, um cobertorzinho soft de bebê, para a gente imaginar o que vai ser, né? Cada um puxando para um canto, né? Tem gente que vai cair da cama e vai parar embaixo da cama. Eu já vou avisando assim porque é o que vai acontecer, por exemplo, com os benefícios da assistência social, né? Então, essa emenda constitucional 95, ela é o início, né? É um regime fiscal duríssimo, né? Um ajuste fiscal severo que congela os gastos primários do governo. Então, assim, eu sou auditora fiscal, conheço as contas, conheço o nosso trabalho de fiscalização, de arrecadação, de cobrança, sobretudo das contribuições devidas à Seguridade Social e, em especial, à Previdência Social. Por mais que a Josete trabalhe 24 horas lançando débito previdenciário, tudo que for extra no orçamento não vai ser aplicado em saúde, educação, previdência, assistência. Ainda que nós tenhamos superávit fiscal, hoje nós não temos, ainda que nós tenhamos superávit fiscal, esses recursos eles vão ser direcionados ao sistema financeiro via pagamento de juros da dívida pública. Entendem? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Além de congelar os gastos por 20 anos, a população vai aumentar nesses 20 anos, ela vai aumentar. A população, com o empobrecimento que vai causar a reforma da Previdência, se isso passar, né? Vai demandar mais serviços de saúde pública, de educação pública, de assistência social, e nós não teremos investimentos para atender essas demandas. Então tudo começa pela emenda constitucional 95, que é a emenda constitucional do ajuste fiscal cruel em cima dos que mais necessitam dos direitos sociais, dos trabalhadores. O segundo passo, contextualizando a reforma da Previdência, a PEC 06, né? O segundo passo foi uma reforma trabalhista, né? Nós também lutamos e não conseguimos deter a reforma trabalhista. Eu não estou fazendo aqui um discurso de derrota, mas eu estou simplesmente dizendo as nossas dificuldades, né? O segundo passo foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela precariza as relações de trabalho, e isso tem impacto, isso está ligado à Previdência Social. Na medida em que nós precarizamos as relações de trabalho, né, precarizamos o salário, precarizamos a contratação, né, os empregados estão virando pessoa jurídica, é a pejotização, né, ali não incide mais contribuição previdenciária, ou então estão sendo terceirizados, né, com salários menores e alta rotatividade dos vínculos, né? O que acontece quando isso se materializa no mundo do trabalho? Ele tem reflexo no mundo da Previdência. Ou seja, o custeio da Previdência, ele é abalado, ele diminui, né? A Josete vai chegar numa empresa e o empregador vai dizer, não, aqui eu não tenho empregado, eu só tenho pessoa jurídica trabalhando para mim, né? E a pessoa jurídica, aí eu vou cobrar uma pessoa jurídica que é, digamos, uma cooperativa de porteiros, entendeu? Então isso fragiliza o custeio da Previdência Social e da Seguridade Social como um todo, né? Então a reforma da Previdência agora, ela vem como uma chave de efetivação da emenda constitucional do teto dos gastos e da própria reforma trabalhista, né? Porque o que nós vamos ver é cada vez mais diminuindo os recursos da Previdência Social, e se nós diminuirmos os recursos da Previdência Social, nós temos que encolher o tamanho da Previdência Social. Então nós temos que reduzir, dificultar, né? Reduzir benefícios e serviços da Previdência Social. E aí vem o tão propalado déficit da Previdência Social, né? Mas eu digo assim que essa PEC 06, então ela vem assim, sem reforma da Previdência, isso precisa ficar claro para nós. E é o que o governo enxerga. Sem reforma da Previdência, não existe a emenda constitucional do teto dos gastos. A reforma da Previdência é a chave que gira esse regime fiscal duríssimo de 20 anos. Por quê? Porque a Previdência Social, hoje, ela realmente consome
8%, 10% do PIB, né? Lembrando que nós temos um PIB deprimido porque nós temos políticas econômicas recessivas que não miram o desenvolvimento do país, mas sim só miram combater déficit, né? Cortar direitos de educação, de saúde, de previdência, de assistência, né? Com finalidade de pagar a dívida pública, pagar os juros da dívida, né? Não se tem nenhuma criatividade assim, outra, né? Que seja, quem sabe vamos reduzir 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos percentuais os juros. Quem sabe? Seria um caminho, né? Quem sabe nós não vamos remunerar o excesso, a sobra de caixa dos bancos, né? Por 100% do CDI, né? Vamos remunerar um pouco menos, né? Aí esse dinheiro vai voltar para a economia, vai poder ser emprestado para as pessoas a juros mais baixos, né? E assim a economia vai crescendo, né? Não, isso não, né? As opções são sempre pelo corte dos gastos sociais. É uma opção política clara de Estado, eu não diria nem liberal, eu diria ultraliberal, né? Em que o Estado tem que virar assim, um mínimo social, mínimo mesmo, né? Que não corresponde nem muitas vezes ao salário mínimo. Então, sem reforma da Previdência, não existe a emenda do teto dos gastos, porque aí vem o discurso, né? A Previdência Social não cabe no PIB do Brasil. E as projeções que se fazem, gente, elas são terríveis, porque assim, não se faz uma projeção que o PIB possa voltar a crescer, e aí esse comprometimento dos gastos da Previdência e da assistência, essa correlação diminui, né? Não se faz essa perspectiva, né? Se coloca lá numa constante crescimento, digamos, próximo de zero, né? E os custos explodindo, né? Aumentando assim de uma forma drástica. Depois nós temos o outro discurso que o governo vem bem forte, é dizer que a população está envelhecendo, né? Nós estamos vivendo mais, a sobrevida daqueles que já chegam aos 65 anos em 2060 vai ser 25 anos mais pagando benefício para essas pessoas, e que, portanto, hoje seria 8 anos, 12 anos de sobrevida de pagamento de benefícios, e em 2060 seriam 25 anos, quase eles chamam uma vida laboral inteira de aposentadoria. Muito bem, esse é um argumento que vem, e nós não refutamos totalmente. Vamos viver mais? Vamos. Estamos envelhecendo? Estamos. O que nós deveríamos estar fazendo? Um governo que preza pela responsabilidade de não levar o seu povo para a miséria e para a pobreza, um governo que se preza, ele devia estar pensando assim: o que eu tenho que fazer para que até 2060 nós tenhamos todos os recursos necessários para fazer frente a essas despesas que nós vamos ter. Não é como colocaram aqui na PEC, que tiveram o atrevimento de colocar a palavra miserabilidade no texto constitucional. Isso me causa uma repulsa, e eu espero conseguir transmitir para vocês a minha revolta em relação a isso. A palavra miserabilidade, ela não existe na Constituição Federal de 1988, e ela está sendo inscrita na nova redação do artigo 201. Pessoas em situação de miserabilidade farão jus ao benefício assistencial de R$ 400 aos 60 anos. Podemos ser de R$ 600 aos 65 e de um salário mínimo aos 70 anos de idade. Ou seja, isso é inadmissível. Até porque o artigo 3º da Constituição Federal, ele diz que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é combater a pobreza, reduzir a desigualdade e erradicar a marginalização. Esse é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Então, se você tem um objetivo inscrito no artigo 3º, no abre-alas da Constituição Federal, nós não podemos colocar lá no artigo 201 que nós vamos conviver com a miserabilidade. Isso indica que esses que estão no governo hoje e fazendo a reforma da Previdência, eles admitem que vão conviver com a miséria. Eles admitem, isso é uma confissão, né? Porque eles sabem
que essa reforma vai empurrar milhões para situações de pobreza e de miserabilidade, né? E por que vai empurrar? Porque é uma reforma complexa, extensa, que muda completamente a noção do Estado do bem-estar social e propõe que se instale no Brasil um regime de capitalização, que nós vamos explicar mais adiante o que é. Feita essa introdução do que significa, do contexto que vem essa reforma da Previdência, eu preciso dizer também que a Previdência Social, gente, ela não é um prêmio, ela não, como eu digo, ela não cai do céu, ela não é uma benesse de nenhum governo. Nós pagamos por ela. Nós pagamos. E todos nós pagamos de forma direta e indireta. E os que estão no mercado de trabalho como nós pagamos várias vezes por ela, né? Se nós pegarmos uma conta de energia elétrica, que todo mundo paga, vocês vão lá ver um tributo ICMS para o governo do Estado e vocês vão ver embaixo COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Se eu parar num posto de gasolina para abastecer o meu carro, eu estou pagando ICMS e estou pagando para a Seguridade Social. Se eu for a um supermercado onde as classes mais pobres deixam 1/3 do seu salário em tributos indiretos, enquanto os ricos ou a classe mais alta nem sente essa tributação, porque é uma tributação totalmente regressiva, né, em cima do consumo, nós estamos pagando também no consumo diário, em tudo que nós consumimos, nós estamos pagando contribuição para o financiamento da Seguridade Social, nós estamos pagando contribuições de PIS/PASEP, nós estamos pagando contribuição sobre o lucro líquido, porque essas contribuições, elas são repassadas para o consumo, né? Então, além de nós pagarmos no nosso contra-cheque, que vem descontada a contribuição, faça chuva ou faça sol, né? Todos os meses nós somos descontados. Além disso, nós contribuímos indiretamente. E por que nós contribuímos assim? Porque a Constituição disse. O artigo 195 da Constituição Federal, que começa a tratar da Seguridade Social, diz: a Seguridade Social é um conjunto de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinados a garantir os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Sendo que a previdência, além dessas contribuições indiretas, ainda tem as contribuições diretas que decorrem do nosso trabalho, assalariado ou não, né? Vocês imaginam que possa dar déficit um sistema em que qualquer atividade remunerada, a partir dos 16 anos de idade, qualquer atividade remunerada, seja com vínculo empregatício ou não, incide contribuição previdenciária? Vocês acham que pode dar déficit? Quando nós construímos uma casa, vocês sabiam que incide contribuição previdenciária sobre a construção do imóvel? Porque a casa não se levantou sozinha? Alguém foi lá trabalhar e se houve trabalho assalariado ou por pedreiro autônomo, vai incidir contribuição previdenciária de forma direta ou indireta, né? E esse capítulo da Seguridade Social, eu digo que ele é quase perfeito. Não é perfeito porque a gente sempre pode aperfeiçoar, né? Mas ao invés de aperfeiçoar, querem destruir, né? A proposta, a PEC 06, ela vem para destruir o sistema de proteção social dos trabalhadores. Isso é que preciso que fique bem claro. Vem destruir o sistema de proteção social. Porque nós não vamos ter mais as garantias que hoje estão na Constituição Federal. Elas vão passar a ser tratadas por leis complementares e leis ordinárias, né? Então, essa iniciativa do poder público e da sociedade, que prevê os direitos à assistência, saúde e previdência, e eu digo que é um capítulo perfeito, a Seguridade Social, porque o legislador constituinte de 1988, além dele estabelecer os benefícios a que teriam direito os segurados da Previdência Social, da assistência e da saúde, ele ainda indicou as fontes de financiamento. Então, vocês conhecem que, além das contribuições previdenciárias que nós sofremos no nosso contra-cheque, contribuição social do lucro líquido, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, PIS/PASEP, quando nós estamos apostando lá para sermos milionários na Mega Sena, nós estamos contribuindo para o sistema de Seguridade Social e essa receita que entra é distribuída entre Previdência, Assistência e Saúde.
Quando há apreensão de bens decorrentes do tráfico de drogas, essas receitas são receitas da Seguridade Social. Leilões de mercadorias da Receita Federal, essas receitas são receitas da Seguridade Social. Então, há uma multiplicidade de fontes de financiamento de custeio. O legislador, quando ele estabeleceu os benefícios, ele também mostrou de onde viria o custeio. Acontece que alguém não está fazendo a sua parte, né? Alguém não está fazendo a sua parte, porque agora estão falando que tem um rombo, né? Tem um prejuízo enorme, um déficit, né? As contas estão no vermelho. Eu trouxe aqui, eu vou passar rapidamente, né? A cartilha da CPI da Previdência está lá no www.senado.gov.br. A CPI da Previdência foi capitaneada no Senado pelo senador Paim e o senador, hoje ele não está mais não é mais senador, o senador do DF, eu acho que era o Wellington, depois eu pego o nome dele direitinho. Mas enfim, a CPI da Previdência, ela nos mostra que esse déficit da Previdência se debruçaram, fizeram várias audiências públicas, 31 audiências públicas em 2017, ouviram 144 especialistas, né, entre auditores, professores, juristas, sindicalistas, empresários, senadores e deputados. A CPI mostrou a verdade que por décadas esconderam dos brasileiros. Então a CPI da Previdência, ela aponta que não existe esse débito. É importante que essa CPI também, ela fez um apanhado do que significa a Previdência Social na vida dos brasileiros, né? Eu costumo dizer, a Previdência Social, até para os mais novos, que às vezes não veem, né, o horizonte da aposentadoria, né, na sua vida, né, e vão ver cada vez menos, infelizmente, né? Mas a Previdência Social, ela está na nossa vida antes do nosso nascimento e para além da nossa morte. Então, é um sistema que nos acompanha de forma perene, né? E isso a gente pode enxergar tranquilamente através do rol de benefícios que nós temos na Previdência Social. Aposentadoria por idade, né? Quando nós não temos mais condições de trabalhar, por idade avançada. Aposentadoria por invalidez, quando acontece uma doença grave ou um acidente e perdemos a capacidade de trabalho. A aposentadoria por tempo de contribuição, quando já acumulamos, né, contribuímos com contribuições suficientes, 30 anos hoje para o homem, 35 para o homem, 30 para a mulher. Aposentadoria especial para pessoas que trabalham em condições de agentes químicos, biológicos, bacteriológicos, né, ou de ambiente, né? A pensão por morte, o auxílio doença, pensão por morte quando falta aquele que fazia o provimento da família, o auxílio doença que é um benefício temporário quando somos acometidos por alguma doença, enquanto não podemos trabalhar, o auxílio doença faz as vezes da nossa remuneração. O auxílio acidente, quando é uma indenização por perda de alguma capacidade de trabalho. Auxílio reclusão para a família daqueles detentos. O salário maternidade, quando a mulher tem um filho, seja por gestação, seja por adoção. E o salário família. Então, esse rol de benefícios, gente, ele mostra a presença da Previdência Social na nossa vida desde que nós nascemos, ou antes mesmo do nosso nascimento, para além da nossa vida, para além da nossa existência, né, através da pensão que nós deixamos para os dependentes, né? A pensão é tão importante que, às vezes, é o único patrimônio que é deixado pelo trabalhador brasileiro, né, que não acumulou bens, que não acumulou poupança, rendimentos, né, investimentos, né? Então, às vezes, a única herança que ele deixa para a sua família é a pensão previdenciária. E esse benefício está duramente, seriamente atacado pela proposta da Emenda Constitucional 06. Tá? Seguindo aqui no déficit, o INSS hoje, só o regime geral de previdência, paga 33,7 milhões de benefícios, né? Isso não é pouca coisa, isso atinge indiretamente uns 100 milhões de pessoas, né? E quando nós falamos isso, é importante
que nós possamos dizer a esses gestores que hoje se apressam em apoiar a reforma da Previdência, né? A prefeita Paula, do PSDB, o PSDB está dando aval a essa reforma, o governador Eduardo Leite, né? Não são visão de gestores, né? Eu diria que é um gestorzinho, assim, com uma visão curta, né? Só pensando na próxima eleição, querendo resolver o seu probleminha de caixa. 70% dos municípios brasileiros, 70% dos municípios brasileiros recebem, via pagamento de benefícios previdenciários, mais do que recebem de transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Pelotas é uma cidade dessas. Recebe mais de beneficiários da Previdência, aposentados, pensionistas e LOAs. É isso que ainda sustenta esse país, que não fez esse país ir para a recessão absolutamente sem fim, né? Ainda são os recursos pagos em dia pela Previdência Social. São esses pagamentos de benefícios que movimentam também a economia das pequenas cidades aqui na volta, né? Capão do Leão, sei lá, Turuçu, São Lourenço, Canguçu, que na época em que se propunha a reforma previdenciária do governo Temer, Canguçu fechou as portas, saíram para a rua, num exemplo de luta, porque sabem que se aquela reforma tivesse passado, ou se a PEC 06 passar, inviabiliza esses municípios, vai levar a população à pobreza extrema, né? Hoje nós temos um casal de aposentados rurais, por exemplo, com um salário mínimo cada um, ajudando na escola do filho, ajudando a sustentar a família, né? No dia do pagamento dos benefícios previdenciários, há uma agitação no comércio local, porque a economia naqueles municípios, ela é movimentada, né? Aqui, claro, nós temos uma população maior, uma cidade maior, não se vê isso com muita nitidez, mas é evidente. Perguntem ao comércio local, ao CDL, né, se a renda, né, dos aposentados e pensionistas e do LOAS não é importante, né, para fazer um agito da economia local, né, mobilizar a economia local. É claro que é importante. Voltando aqui à CPI da Previdência, né, números que comprovam que a Previdência é superavitária. A CPI constatou que o superávit da Previdência entre 2000 e 2015 foi de 821 bilhões e atualizado pela taxa Selic, esse valor seria hoje de 2,12 trilhões. Né? O Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, ele pretende fazer uma economia de 1 trilhão em 10 anos. É só o que se fala. E eu diria que... Vocês me avisem quando eu estiver no tempo, viu? Então, não marcaram? Tá, então eu vou falando por enquanto. Uns 10, 15 minutos. O Paulo Guedes diz que vai fazer uma economia de 1 trilhão. Os dois pilares da reforma da Previdência, eu digo para vocês quais são. Economia de 1 trilhão em 10 anos, né? Tirando 760 bilhões do regime geral de Previdência Social, o que será mais afetado, né? Aí nós estamos falando de pessoas que ganham entre 1 e 1 salário mínimo e meio. 1 salário mínimo e meio. 760 bilhões vão tirar do regime geral de Previdência Social. De nós, servidores públicos, querem tirar 170 bilhões de reais. Tirar como? Mediante contribuições ordinárias, a nossa contribuição previdenciária vai subir, vai chegar em alguns casos a 16,6% a alíquota efetiva, e ainda está previsto que nós vamos pagar o déficit, coisa que não é prevista hoje na Constituição. A Constituição diz que eventuais déficits de regimes de previdência serão marcados pelo Tesouro, mediante os impostos e as contribuições que são arrecadadas. É normal isso, né? Nós já pagamos pela nossa previdência e nós vamos ser obrigados a pagar de novo. Chegando, meus caros, a alíquota máxima a inacreditáveis 22%. 22% do nosso salário. Isso é impensável, isso é confisco. E se isso não nos incentivar a lutar, além de tudo que a gente já conversou aqui, né, que vai simplesmente, somado ao imposto de renda, nós vamos entregar talvez 50% dos nossos vencimentos,
né? Se não for por todo o idealismo da previdência social, do sistema de proteção social, né? Se não for por isso, o bolso vai talvez nos dar um pontapé para ir à luta, né? Porque isso é inadmissível, é impensável. Nos últimos 20 anos, portanto, 3 trilhões de superávit, né? Essa CPI da Previdência, ela aponta os desvios, as sonegações, as dívidas. Todo mundo sabe hoje, a dívida está batendo, a dívida de contribuições previdenciárias da Seguridade Social está batendo em 500 bilhões de reais, né? E aí eu trago uma impressão que eu tive, né? Quando o governo apresentou a proposta da emenda da Constituição, a PEC 06, eles passaram de 4 a 5 horas apresentando, de tão complexa e extensa que é essa emenda, né? Quando apresentaram essa proposta de emenda, havia vários técnicos do governo, da Secretaria de Previdência, e há um fato que eu preciso registrar aqui: não havia um representante da Receita Federal nessa mesa que apresentou a reforma. Por aí nós vemos como o discurso ele derrete que nem um sorvete ao sol. Ah, não, porque agora nós vamos ter preocupação com o custeio da Previdência, nós vamos cobrar as dívidas, nós vamos mandar para o Congresso ações que estimulem a cobrança das dívidas, que haja agilidade. Pois bem, tinha um procurador da Fazenda Nacional, não um auditor fiscal, um procurador, que diz que desses 500 bilhões, só 160 bilhões são recuperáveis, né? Ou seja, já menos de um terço seria recuperável, né? Tá, mas e aí eu pergunto, onde estava o representante da Receita Federal nessa mesa? A Receita Federal é o órgão responsável por fiscalizar, arrecadar e cobrar os tributos e contribuições devidos à Seguridade Social e à Previdência Social. E aí eu coloco aqui um fato para vocês. Em 2007, quando unificou a Receita Previdenciária com a Receita Federal, nós éramos 4.000 auditores que trabalhávamos em fiscalização previdenciária. 4.000 auditores em 2007. Hoje, 2019, somos 200 auditores em todo o país. 200! Você sabe o que isso significa? Que acabou a percepção fiscal de risco de sonegar a contribuição previdenciária. Por isso que nós temos essa dívida. Mesmo que 500 bilhões, os auditores fiscais ainda conseguiram lançar, né? Aí não tem a atividade nós não temos agilidade na cobrança, nós não temos auditores fiscais para fazer os lançamentos, né? Nós não temos mecanismos que impeçam que essa dívida se avolume dessa forma, né? Nós não temos mais presença fiscal, porque nós éramos 4.000 e somos 200 auditores fiscais, atrás das nossas máquinas, né? Vivendo ali entre o declarado e o que foi pago, né? E aí, onde fica o combate à sonegação? Né? Não temos, né? Isso é muito sintomático de que a preocupação, e aí daqui a pouco eu já vou concluindo, só dando um panorama do que vai acontecer com os nossos benefícios, isso é muito sintomático da falta de responsabilidade com o custeio. Alguém não pagou. Se hoje estão dizendo que existe um déficit, e nós até dizemos que não existe uma manipulação de contas, né? Nós éramos para ter um superávit, e nós não estamos tendo porque existe esse descompromisso, essa falta de compromisso com o custeio da Previdência Social. Isso também vale para os servidores públicos, e aí de uma forma assim, a Previdência, por exemplo, dos militares, a Previdência dos militares é responsável por quase metade do déficit do PSS da União, da Previdência do regime próprio da União, né? Não veio junto com a reforma previdenciária a proposta de previdência dos militares, né? Que hoje não se pode chamar nem de previdência, não há contribuições sustentáveis, a própria questão das pensões militares, né? Tudo isso impacta e não teve uma solução. Em 2014, seguindo no relatório aqui, 41 bilhões foi o valor que poderia ter sido arrecadado e não foi, é o valor de sonegação. A apropriação indébita previdenciária das contribuições que são descontadas dos trabalhadores e não são repassadas para os cofres da União, importaram em 125 bilhões. E isso aqui nós temos
por informações do Ministério do Trabalho, que quando lança as contribuições devidas ao FGTS, as contribuições do FGTS têm por base de cálculo as mesmas contribuições da Previdência Social. Então, quando se cobra o FGTS, já se sabe que os 125 bilhões lá de contribuição previdenciária foi pelo ralo. O que mais que nós teríamos que colocar aqui? Os refis, os parcelamentos sucessivos de dívida, né, sem nenhum critério. Nós vemos empresas aí que todos os anos publicam balanços bilionários, né, como, por exemplo, os bancos, né, JBS da vida. Eu não estou fazendo nenhuma calúnia aqui porque esses dados são públicos, né. Então, a Vale, da tragédia de Brumadinho, a Vale é uma das maiores devedoras de tributos federais e é uma das maiores devedoras de Previdência Social. Eu pergunto a vocês, quem é que vai pagar a pensão aos dependentes das vítimas de Brumadinho? Quem vai pagar a pensão até o último dia de vida desses dependentes? A Previdência Social, né? É a Previdência Social, nesse regime de solidariedade, de repartição, que nós contribuímos, né? Todos os trabalhadores contribuem e que é repartido, né? Quando os que precisam dela vão lá e acionam os serviços e os benefícios da Previdência Social, né? Então, se nós não éramos para ter, né, um ministro que, ao invés de propor uma proposta de arroxo da Previdência Social, ele deveria ir lá e sentar com o presidente da Vale e dizer: meu amigo, a Vale é uma empresa riquíssima, publica todos os anos balanços milionários, então vamos aqui acertar as contas. Por que vocês estão devendo a Previdência, né? Estão pagando para pagar lá no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, com as suas teses tributárias mirabolantes, né, sem nenhum compromisso com a Previdência Social. 2 minutos. Tá. Eu acho que depois das perguntas, entramos um pouquinho nas regras. Tá? Pessoal, o que nós temos que ter ao certo é que essa reforma da Previdência, ela vem para que nós trabalhemos por mais tempo, nós vamos pagar mais contribuição previdenciária e nós vamos ter os nossos benefícios previdenciários achatados e aviltados. Essa reforma da Previdência, ela tira do patamar da Constituição Federal as regras de elegibilidade dos benefícios, de correção dos benefícios, né? As regras de cálculo, as regras de concessão. Ela tira da Constituição Federal e passa essa regulamentação para a lei complementar. Para fazer uma emenda constitucional, são precisos 308 votos na Câmara dos Deputados e mais talvez os 84, 88 no Senado. Para uma lei complementar, são 200 e poucos votos, né? Então, nós vamos ficar sujeitos o sistema de proteção social, da forma que ele está sendo arrancado a fórceps da Constituição Federal e passando para legislação ordinária ou legislação complementar, isso significa que nós vamos sofrer muitas outras reformas. Então, o pote de ouro do arco-íris que estão nos oferecendo depois da reforma da Previdência, né, dizendo que, não, depois que nós fizermos a reforma, esse país vai ter emprego, esse país vai ter renda, esse país vai crescer, esse país vai se desenvolver. A reforma que estão importando para nós, de capitalização, é a reforma do Chile, um sistema de previdência quebrado. O maior índice de suicídios entre idosos da América Latina está no Chile, porque há pensionistas lá que recebem $4 por mês. $4. O Uruguai, nosso país aqui vizinho, fez, já na década de 90, fez uma reforma da Previdência com agências de previdência, né, as AFPs, para que parte desses benefícios fossem pagos por previdência privada. Eles instituíram um sistema misto, né? Como nós temos hoje, regime prova de previdência e FUNPRESP, né? Só que já estão avaliando em voltar para o sistema público, né? Porque não diminuiu a desigualdade. Alguém pode me dizer, mas o Chile está crescendo a 4% ao ano. Bom, pode estar crescendo economicamente, mas isso está voltando para a população em forma de serviços sociais, né? Onde fica o social? Ou é só crescimento econômico? O crescimento econômico a gente até já viu nesse país na época de 70, né? Vamos fazer o bolo crescer, né? E depois vamos dividir. Não. Um gestor, um presidente,
administrador que se preze, ele tem que olhar que nós temos que crescer distribuindo e não crescer encolhendo. Então, o que se avizinha para nós, servidores públicos, e aí sim, arrematando, aposentadoria aos 65 anos de idade para homem, 62 para mulheres, professores do ensino fundamental e médio, 60 anos de idade. Essa previdência ela é mais cruel ainda com as mulheres, né? Nós não vamos ter mais as pensões vinculadas ao salário mínimo. A regra de pensões ela é cruel, além de não permitir a acumulação integral das pensões, né? Depois podemos ter mais tempo para falar isso nas perguntas, né? Nós não vamos ter mais a acumulação, e mesmo uma pensão, ela não vai estar vinculada mais ao salário mínimo, ela parte de um piso de 50% do benefício, mais 10% para cada dependente. Então, se for só um cônjuge, vai receber 60% do benefício a que teria direito, e não mais 100%. Se for uma mulher e um filho, ou um homem e um filho, vai receber 70%. Quando o filho completar a maioridade, essa cota, os outros 10%, não reverte para a pensão, fica em 60%. Nós não temos mais a garantia de reajuste dessas pensões e dessas aposentadorias para manter o valor real de compra. Isso está na Constituição, está sendo revogado. Isso vai para a lei complementar, né? Nós temos também, além da idade, as aposentadorias especiais para pessoas. Temos servidores públicos aqui que devem trabalhar, né, com raio-x, com hospitais, né? Temos também regras mais severas. A aposentadoria por invalidez não vai ser também mais 100% do benefício, vai ter regras bem duras. Inclusive, para reconhecer a invalidez, não vamos ter mais aquela aposentadoria por invalidez por doenças graves, né? A invalidez vai ser por uma junta médica, com viés de readaptação, né? Vai ser muito mais difícil aposentar alguém por aposentadoria por invalidez. Os próprios benefícios de auxílio doença, ou por acidente, só, por exemplo, morte por acidente, é que o benefício vai ser a aposentadoria por invalidez por acidente, é que vai ser 100% da renda, né? Então, nós temos assim, regras que vão dificultar o acesso aos benefícios previdenciários, e quando nós conseguirmos cumprir as regras do benefício previdenciário, nós vamos ter benefícios aviltados, né? Uma regra também que é muito severa, né? Encerrando, o cálculo do benefício previdenciário, 60%, começa em 60% do salário de contribuição, mais 2% a cada ano de trabalho, podendo chegar a 100% da média. Nós não vamos ter mais aposentadoria integral. E pega todo o período contributivo. Isso aí leva o cálculo para baixo. Hoje a regra é que nós pegamos os 80 maiores salários de contribuição, né? E isso leva o cálculo para baixo. Meus amigos, agora sim, encerrando, o que os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil propõem é que nós temos que ter, antes da reforma previdenciária, nós temos que ter uma reforma tributária. Inverteram a ordem das coisas, né? A reforma tributária ela está na pauta para depois da reforma previdenciária. Ou seja, primeiro nós vamos encolher o sistema de proteção social, porque depois nós vamos aliviar as empresas via desonerações, diminuição de tributos e contribuições do setor que é chamado setor produtivo, né? Então essa é a lógica invertida, é uma escolha clara do Estado ultraliberal, e nós temos que nos contrapor a eles. Eu deixo aqui, acessem www.anfip.gov.br. Eu vou deixar com vocês esse estudo do Diese. Vamos deixar os links também da Anfip, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Na Associação Nacional dos Auditores Fiscais existem vários estudos sobre a falácia do déficit previdenciário, e existem estudos também do que nós estamos propondo. Se nós fizermos uma reforma tributária, que nós chamamos a reforma tributária solidária, e ninguém vai morrer de pagar imposto, é factível essa reforma, nós estaríamos nos preparando para fazer frente a esses benefícios
que nós temos que fazer daqui a 40 anos, né? E não uma reforma que quer cobrar dos trabalhadores que já estão pagando, fazer com que eles paguem de novo pela Previdência, que já não é mais social. Então, deixo aqui o meu convite a que a gente se aproprie desse tema, mais do que prestar atenção nas regras que poderão ser mudadas no Congresso, que nós façamos essa análise crítica do contexto que está posta a reforma da Previdência e que a gente organize a nossa resistência. Desde já, amanhã eu vou participar em Porto Alegre de um fórum da Frente Gaúcha da Previdência Social e vamos trazer essa Frente Gaúcha, vamos contar com a SUFPEL e com todos os sindicatos para nós fazermos o nosso núcleo local de resistência contra a PEC que destrói o sistema de proteção social. Muito obrigada. Não sei se a gente quer fazer um questionamento, aproveitar que a auditora está aqui, a uma pergunta, está aberta. As questões devem ser rápidas, 2 minutos para a pessoa falar, ok? Se alguém tem mais uma pergunta, está aberto para o espaço de questionamento. Não, mas a última situação muito boa. Todo mundo aprendeu bem. Queríamos agradecer a presença da companheira José Spinoli. Obrigado pela explanação muito bem elaborada aqui no sindicato. E contamos sempre que puder divulgar, porque esse tema é muito extenso, é grande, então tem muitas coisas ainda faltam para a gente compreender a situação que está vivendo. Então, obrigado pela sua presença e vou deixar o Mário para cima. Muito obrigada. Obrigada. Ok?